E aí pessoas, eu sou a Helena Tavares e eu estou de volta mais uma vez com David Copperfield. E é o penúltimo vídeo da leitura conjunta. Pois é, gente, a leitura conjunta já está chegando ao fim. Essa semana que começou ontem, no sábado, já é a última da nossa leitura. Os capítulos do vídeo de hoje são do 50 ao 56. E essa semana que começou ontem, os capítulos vão ser do 57 ao 64, porque seria do 57 ao 63. Mas como o livro só tem 64 capítulos, não fazia sentido deixar um sobrando pra uma semana inteira, né? Então, essa semana agora são 8 capítulos. Tá tudo aí na descrição do vídeo, assim como o dia do próximo vídeo e o horário. Desculpem pelo atraso de novo desse vídeo, mas eu expliquei lá no Instagram que rolou um probleminha técnico com a imagem do vídeo. Eu espero que não aconteça de novo nessa gravação. Não vai acontecer, por favor. E eu resolvi regravar o vídeo. Ele já tava pronto, editado, eu já ia colocar pra carregar no YouTube, pra já deixar carregado pra postar no sábado. Mas, infelizmente, houve um probleminha, então eu estou gravando no sábado. Enfim, vamos lá, né, pro vídeo. Essa semana a gente já começou com uma notícia maravilhosa, que foi a que Emily voltou. Martha cumpriu a promessa dela e ajudou a encontrar a Emily. E quando a gente encontra a Emily, a gente descobre como Martha encontrou ela, né, e a gente descobre o que aconteceu com ela depois que ela fugiu lá. A gente descobre que quando ela fugiu, ela começou a andar na praia e meio que perdeu a consciência ou algo assim. E uma mulher muito boa ajudou ela, uma mulher que tinha ficado amiga dela nesse país, ajuda ela, leva ela pra casa, cuida dela até ela ficar melhor, dá um pouquinho de dinheiro que ela tinha pra ela ir pra Londres. Chegando em Londres, claro, ela perdida sozinha, e é lógico que pessoas ruins foram se aproveitar disso, e chegou uma mulher nela e olha, tem um emprego, não sei o que, blá blá blá, e a gente sabe que provavelmente não era uma boa pra Emily estar com essa mulher. E aí Emily vai com essa mulher, mas a sorte é que Martha já sabia onde procurar. Porque provavelmente Martha deve ter passado pela mesma coisa quando ela chegou em Londres, sofrido essas mesmas tentativas dessas pessoas. Então ela achou a Emily, levou ela pra casa dela. E eu não sei como Rosa, aquela coisinha, achou Emily. Foi lá simplesmente pra falar o que a gente já sabe, que ela fala o tempo todo. Então ela vai lá simplesmente pra falar que odeia a menina, pra tratar ela mal e deixar a menina ainda pior do que ela já tá. E aí Copperfield lá vendo o negócio sem poder fazer nada. Eu já tava tipo, Copperfield querido, não precisa ser tão gentleman assim, só entra no negócio e acaba com essa briga, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais essa mulher falando coisa ruim pra menina. Que inclusive é uma coisa que eu fico pensando, por que que ela fala tanto? Por que que ela sente tanto ódio por essa menina? Porque nem a mãe do menino, que também acha que a culpa é da menina, que não sei o que ela foi a maior prejudicada, nem ela tá indo atrás de Emily pra tirar satisfação ou pra ver quem a menina é. Então eu fiquei pensando por quê, e aí no final dessa semana a gente entende o porquê. Enfim, quando a Emily se reencontra com o tio dela, ele decide ir pra Austrália com ela. Parece uma ideia interessante pra ela se distanciar um pouco de todo mundo que sabe dessa história, pra ver se ela consegue seguir com a vida dela. E até ele mesmo, até porque eles não têm nenhuma esperança na cidade onde eles moravam, em Londres, principalmente com essa Rosa indo atrás de Emily, perseguindo a menina, né? Mas parece que tudo finalmente está começando a se ajeitar pra Emily e pro tio dela. Inclusive, através de Copperfield, Emily e o antigo noivo dela começam a conversar e ele fala pra ela que não tem nenhum ressentimento e que, claro que pra ele não é como se ele fosse seguir a vida normalmente. Ele fala pra ela que ele até se sente um pouco culpado. Na verdade, ele conta isso pra Copperfield, né? Porque ele acha que se ele não tivesse tentado noivar com ela, talvez eles tivessem sido amigos naquela época e ela teria contado pra ele tudo que ela tava sentindo e o que tava se passando na cabeça dela, e talvez ele pudesse ter dado conselhos pra ela não ter entrado na situação em que ela entrou. Mas enfim, a gente sabe que não é culpa dele. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar do evento da semana, que eu tenho certeza que todo mundo ficou, isso, finalmente! Gente, eu fiquei tão satisfeita, mas tão maravilhada, porque foi assim, eu não estava esperando, foi maravilhoso. Que foi o que o Sr. Micawber fez. Eu fiquei com medo naquela hora da semana passada, quando ele tava super nervoso, de na verdade o que ele fosse fazer era simplesmente, sei lá, explodir e falar umas verdades na cara daquela coisinha, né, o Muse, como ele gosta de ser chamado, né, e não adiantar de nada. Mas, na verdade, foi tão satisfatório ver que ele juntou provas, evidências e informações contra aquele cara. Ele foi uma pessoa muito nobre, o Sr. Micawber, viu? Porque
nas dificuldades financeiras em que ele estava, na situação em que ele se encontrava, ele podia muito bem ter chantageado o outro, né, conseguido um dinheirinho e seguido a vida dele, mas não. Ele ficou lá, juntou informações, provas pra poder ajudar os outros. Ah, sim, e foi maravilhoso porque ajudou muita gente. Ajudou Agnes, ajudou Copperfield a se livrar desse coisa e ajudou muito a tia de Copperfield porque ela conseguiu recuperar aquele dinheiro perdido. Porque na época ela não quis dizer como ela tinha realmente perdido o dinheiro, então ela inventou uma história, né, e a gente descobriu a grande verdade. Então eu fiquei tipo, nossa, foi um presente fabuloso pra todo mundo. E aí o Sr. Micawber resolve ir pra Austrália também, né, com a família dele, porque Copperfield e a tia dele dão, olha, a gente ajuda pra comprar passagem e tal, hospedagem, a gente conhece um pessoal que tá indo, no caso a Emily e o tio dela. E a tia dele é interessante porque ela até fala, você tem que parar com essas coisas aí que você faz, aquele negócio que ele assina um monte de promissória, né, pra pegar dinheiro emprestado, não sei o que, é um vício dele, isso já dá pra ver, é como se ele fosse viciado em jogo, só que aí não é em jogo, né, ele é viciado em se endividar de outra forma, no caso. Foi bem redondinho assim, né, foi bem bacaninha essa parte, e aí depois a gente vem a parte triste, porque parece que da metade pro final da semana é só Anjo da Morte vindo, porque foram 3 mortes, velho, uma seguida da outra. Eu confesso que na morte da esposa de Copperfield, Dora, desceu uma lagriminha. Eu não chorei, mas desceu, meu olho ficou molhadinho assim, sabe? Porque realmente, como eu já falei, ela não tem culpa do jeito que ela foi criada e o jeito que ela era, e ela realmente era muito criança. Mas eu acho que a gente também não pode ficar usando a forma como a gente foi criado como desculpa pra tudo e dizer, ah, foi assim que eu fui criado. Não. Se você sabe que você tá fazendo alguma coisa errada, que você não tá fazendo tudo que você pode fazer, você tem que se esforçar, né, e mudar, porque a vida é assim, a gente tem que melhorar cada vez mais todo dia. Mas claro que não é uma coisa fácil. Mas enfim, eu fiquei com muita peninha dela quando ela tava morrendo e ela vai conversar com Copperfield e ela fala que ela sabe que ela falhou, no que ela falhou. E ela também meio que diz que ela sabe que o casamento deles ia ficar cansativo se continuasse do jeito que tava. Eu não gostei que ela pegue a culpa toda pra ela, porque Copperfield também tem a sua parcela de culpa nas coisas que dão errado. Mas o que eu acho muito legal é que ela amadureceu o suficiente pra dizer, eu sei que eu falhei, eu entendo isso e as limitações que eu tinha, e eu também entendo que eu era muito criança quando a gente se casou. E depois disso, da morte dela, a gente tem a morte do antigo noivo de Emily e de Steerforth. E é engraçado porque eles morrem juntos, assim, nas mesmas circunstâncias, na mesma hora, praticamente no mesmo lugar. E é interessante, né, porque eles estavam ligados de certa forma por causa do que aconteceu com a Emily. Enfim, talvez eu esteja viajando, mas eu fiquei pensando nisso. Eu achei muito interessante porque Dickens, ele conseguiu fazer, assim, um capítulo de suspense, porque páginas e páginas da tempestade, não sei o que, e eu só querendo saber se o ex-noivo de Emily tava vivo, se ele tava bem, pelo amor de Deus, só me diz. Enfim, aconteceu, né? E Copperfield era o único que conhecia a família de Steerforth, que tava por lá, então ele fica encarregado de levar o corpo pra casa da mãe de Steerforth. E aí, é aí que a gente descobre porque Rosa detesta tanto Emily, porque ela é tão... ela conta, né, um pedacinho do passado dela com Steerforth, então ela já foi seduzida por ele, assim como Emily, já foi deixada de lado, então ela tem esse ressentimento e ela é louquíssima por ele ainda. Eu fiquei bem chocada como Rosa trata a mãe dele, como ela é dura e fria com ela. Se não fosse Copperfield ali dizendo, moça, ajuda a mulher, você não tá vendo não o desespero dela. Foi triste, gente, assim, não importa o que tenha acontecido ou como as duas tenham agido de uma forma babaca, uma é uma mãe e a outra cresceu ao lado do menino, então é triste porque elas perderam alguém que elas amavam muito, se bem que a relação ali daquela casa não é lá muito saudável. É isso, e foi assim que a gente concluiu a semana, com essa revelação de Rosa. E eu tô ansiosíssima pra saber o que vai acontecer essa última semana. Eu tô curiosa pra ver se o humilde vai retornar, porque ele não parece desistir muito fácil de estragar a vida dos outros, né? Ele ainda tentou estragar tudo pro Sr. Micawber de novo, 2 vezes, mas felizmente ele não conseguiu. Mas enfim, eu nem consigo acreditar que essa já vai ser a última semana, que o próximo vídeo já vai ser o último, quer dizer, o último da leitura conjunta, porque eu acho que eu já comentei com vocês que eu pretendo fazer um vídeo sobre David Copperfield, o livro todo, pra quem não acompanhou a leitura conjunta, pra quem não tem interesse em participar da leitura conjunta, enfim, pra ter aqui no canal. Afinal de contas é um livro maravilhoso, eu tô amando
quando vê a última semana estraga tudo. Não, brincadeira, acho pouco provável que isso aconteça. Mas é um livro, assim, que eu tô amando muito e que eu quero falar sobre ele em outro vídeo também. Porque eu acho que depois que a gente termina de ler é muito mais fácil da gente analisar algumas coisas que aconteceram no livro, porque a gente já sabe a história toda, a gente consegue encaixar as peças e aí a gente consegue falar de um todo, do todo de uma forma melhor. Mas o legal do vídeo da leitura conjunta é ir compartilhando o que você tá achando durante a leitura, né? As opiniões que vão mudando, porque lógico que algumas vezes você começa com alguma opinião sobre determinado personagem e a opinião vai mudando. Não necessariamente nesse livro eu tô falando, mas em livros no geral, né? Não se esqueçam de deixar aí embaixo o que vocês acharam dessa semana, se vocês estão ansiosos pra essa semana que começou agora. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.